Então, boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem, né? Acredito eu. Pessoal, então, dando continuidade à nossa disciplina de dimensionamento de redes de computadores, hoje nós vamos entrar no capítulo 3, do nosso módulo da Cisco, tá? Que fala sobre o protocolo STP. Hoje a gente vai ver a primeira parte, que é uma parte mais teórica, e semana que vem a gente vê um pouco mais aí da parte de configuração, dos comandos, para a gente configurar lá os switches com o STP. Ok? Então, pessoal, capítulo 3, STP. Hoje vamos ver aqui, então, o conceito do Spanner Tree, que é o significado da sigla, né? STP, que é Spanner Tree Protocol. E também aqui as diversidades desse protocolo, tá? Que tem algumas versões que foram sendo atualizadas e melhoradas ao longo do tempo. Então, primeiro vamos aqui falar da operação do STP. Falando um pouco das redundâncias, pessoal, nas camadas 1, camada física e camada 2 de enlace do OSI, tá? Nas redes comutadas, geralmente a gente tem caminhos redundantes e até mesmo links redundantes entre os mesmos dispositivos. Por que é importante ter redundância numa rede, tá, pessoal? Para a gente não ter um único ponto de falha na rede, que caso esse ponto de falha, esse link, né, de falha, ele fosse, tivesse algum problema, ele fosse retirado da rede, toda a rede pararia, tá? Então, a ideia de ter redundância na rede é aumentar ou melhorar, né, a disponibilidade da rede, que é o quanto que a rede fica disponível para o usuário final, e a confiabilidade, tá? Confiabilidade seria a certeza que o usuário tem de quando ele sentar na frente do equipamento, ele vai conseguir acessar a rede. Então, a redundância, em resumo, é para isso, tá? Aumentar a disponibilidade e a confiabilidade. Só que os caminhos redundantes, quando a gente cria uma redundância numa rede, tá, eles podem provocar alguns loops físicos e loops lógicos na camada de enlace, tá? Então, o protocolo Spanner Tree, tá, ele é um protocolo da camada 2 que ajuda especialmente quando existem esses links redundantes. Então, foi um protocolo criado para, a nível de enlace de dados, a gente não ter loops na rede, tá? E quais são os problemas aí que os loops podem ocasionar numa rede de computador? Um loop a nível de camada 2. Instabilidade do banco de dados da tabela MAC, tá? Então, a gente pode ter cópias do mesmo quadro sendo recebidas em portas diferentes, relembrando que cada switch ele tem uma tabela que vai associar a porta de entrada de um dispositivo com o endereço MAC, tá? Então, quando eu tenho redundância, o switch ele pode ficar recebendo o pacote da mesma origem em diferentes portas, tá? Isso faz com que ele fique constantemente atualizando essa porta que está relacionada a essa origem, tá? E isso fica gerando loops na rede. Condicionamento de transmissão, então as transmissões são inundadas infinitamente, causando interrupção na rede. E a transmissão múltipla de quadros, que quando várias cópias do mesmo quadro, tá, são entregues ao mesmo destino. Então, aqui a gente vai ver cada um desses três problemas ali, tá? No material, depois vocês vão ter essas imagens, mas vai ter uma animação, então vai ficar até mais fácil de vocês entenderem. Okay? Então, o primeiro problema aí de redundância, que seria a instabilidade do banco de dados MAC. Diferentemente no cabeçalho IP da camada 3, que tem um campo lá, o Time to Leave, que é o TTL, que impede que um pacote a nível de camada de rede fique eternamente em loop na rede, tá? Lembrando que é um campo lá que ele vai sendo decrementado e quando ele chega a zero, o roteador elimina esse pacote. Os quadros, a nível de enlace, os quadros Eternity, eles não têm um campo semelhante ao TTL, tá? Então, significa que a tecnologia Eternity, a nível de enlace, não tem um mecanismo para descartar os quadros que se propagam infinitamente, ou seja, causando loop. Então, isso pode levar à instabilidade do banco de dados MAC. Então, por exemplo, aqui, ó, na figurinha, o PC1 vai enviar um quadro de broadcast para o PC2. Tá? Desculpa, para o switch S2, que é esse aqui do meio. Tá? Quando esse quadro chega aqui, esse switch ele vai atualizar a tabela de endereço MAC dele, tá? Informando que na porta F0/11, tá? Ele tem um link com o PC1, tá? Nessa porta 0/11. E ele guarda essa informação na tabela MAC dele. Esse S2 ele vai encaminhar, então, um quadro para todas as portas de broadcast, exceto para a porta que ele recebeu aqui o pacote, né? Por que isso? Porque ele tem que descobrir qual é o MAC aqui do PC4 que ele ainda não sabe, tá? Para conseguir saber para onde é que ele tem que enviar para chegar aqui no destino que é o PC4. Então, o S1 e o S3 vão receber esse quadro, um em cada um dos troncos aqui, o S3 por aqui e o S1 por aqui, e vão também atualizar suas próprias tabelas de endereço MAC com o PC1
né, que está acessível, então, através do tronco. Então, para o switch S3, que é esse aqui, ele tem acesso ao PC1 através dessa porta, F02. E para o switch S1, ele tem acesso ao PC1 através da porta F01. Quando esse quadro chega aqui, eles também fazem o mesmo processo do switch S2 e enviam o quadro para todas as portas, exceto a porta que recebeu o pacote, tá? Então, quando o quadro chegou aqui, eles vão enviar novamente para todas as portas, incluindo aqui para o S2. Tá? Então, quando o switch, o S1 aqui, ele envia o quadro para a porta 2, que é o tronco 3, que é essa aqui, o S3 ele vai atualizar a tabela dele novamente, tá? Em relação ao PC1, tá? Porque anteriormente, ele tinha que, para chegar no PC1, ele tinha que acessar a porta F02, né? Era por aqui que chegavam os pacotes do PC1. Mas quando ele recebe um pacote do switch S1, informando que para chegar ou alcançar o PC1, ele tem que usar essa porta F01 aqui, ele vai atualizar essa tabela, tá? Com isso, vai ficar um loop eterno, tá? Porque os três switches vão ficar trocando aqui as informações, vão sempre ficar trocando de uma porta para outra, a porta que é destinada, né, a alcançar o PC1, tá? Então, o host vai ficar preso, esse PC1, no loop, tá? E não vai ficar acessível para o resto da rede. Tá? Assim, o switch S3 e S1, eles não sabem para qual porta devem encaminhar de pacotes, os quadros, né? Devido a essa constante mudança. Então, o pacote chega aqui, o S2, ele não sabe se, o S1 não sabe se manda para cá ou manda para cá. O mesmo acontece com o S3 e com o S2 e com o S1, tá? Então, fica um loop aqui eterno na rede. Por quê? Porque aqui a gente tem um círculo aqui, né? Tem dois caminhos aqui para chegar aqui ao mesmo lugar, tá? Então, tem que ter alguma forma de a gente desabilitar um desses caminhos para que não tenha essa possibilidade de haver um loop, né? De haver um loop. Isso é o que faz o spanning tree, tá? Ele vai, através de algumas técnicas, desabilitar aqui um caminho para que não tenha o loop na rede, tá? Isso que a gente vai ver nesse capítulo 3. Um outro problema é o congestionamento de transmissão, tá? Então, tanto os quadros do broadcast no loop da camada 2, que eles vão usar toda a largura de banda disponível e tornar a rede inacessível para o tráfego de rede legítimo. Isso causa uma negação de serviço, que é um DOS, tá? E pode evoluir em segundos e desligar a rede. O que é isso aqui, pessoal? Ó, aqui o PC1, ele entrou na rede e quer mandar para o PC4, um quadro Ethernet, e vai acontecer esse loop aqui. Mas isso aqui é só um PC. Esses quadros aqui, tá? Eles vão ficar girando aqui eternamente. Aí depois o PC2 faz a mesma coisa, ele quer enviar uma informação para o PC4. Os quadros do PC2 também vão ficar aqui em loop eternamente. O PC3 faz a mesma coisa, depois o PC4 quer mandar para o PC2. Então, cada vez que uma máquina enviar informação para os switches, e essa rede estiver em loop, tá? Vai aumentar muito aqui o nível de quadros trafegando na rede. Isso aqui faz com que a rede fique congestionada e pare de funcionar, tá? E o outro problema é os quadros duplicados unicast, tá? Então, quando um quadro unicast é desconhecido, que é quando o switch não tem ainda a informação de qual porta ele tem que enviar o quadro para chegar até o destino, ele precisa, então, transmitir esse quadro para todas as portas, que é o broadcast, tá? Que é o que a gente viu nos exemplos anteriores ali, para que ele consiga descobrir para onde ele tem que enviar. Então, os quadros unicast desconhecidos são enviados para uma rede com loops, tá? Podem fazer com que o mesmo PC ele receba 2 vezes ou mais, tá? A mesma informação. Então, aqui, por exemplo, o PC1 quer enviar para o PC4, tá? E aqui no S3, lá, na tabela de switch dele, deixa eu aumentar aqui, ele tem que, para chegar no PC4, ele tem que enviar um pacote pela porta F01. E o switch S1, ele tem que, para chegar no PC4, ele tem que mandar pela porta F03. Então, o PC1 vai mandar a informação aqui para o switch S2. O switch S2 ainda não tem essa informação em relação ao PC4, qual é a porta que ele tem que enviar para o PC4, para chegar ao PC4. Ele vai enviar um broadcast aqui para os dois troncos, o tronco 2 e o tronco 3. Esse pacote do PC1, quando chegar aqui, vai ser enviado aqui para o PC4, porque esse switch já consegue, já entende, já sabe para onde que ele tem que encaminhar o pacote, o quadro, desculpa, para chegar no PC4. E o S3 também sabe, né? O S3 tem que mandar por aqui. Então, ele vai receber o pacote do S1 e vai receber o seu outro pacote, que também veio aqui pelo S3, passando por S1. Então, o mesmo PC vai receber 2 quadros, tá? Com a mesma informação. E isso, normalmente, também causa um problema de compatibilidade dos pacotes, tá? E vai provavelmente isso lá na camada de aplicação, na aplicação que está utilizando esses quadros, vai com certeza haver algum erro quando chegam aí pacotes redundantes, tá? Pacotes duplicados. Então, o spanning tree, ele existe para que não haja loop na rede, para que não aconteça esse tipo de problemas que a gente viu aqui, ok?
Então, como é que é o algoritmo Spanning Tree? Vamos falar aqui, dar uma pequena introdução. Então, esse protocolo Spanning Tree, que é o STP, ele cria um caminho lógico através da rede do switch, tá? Então, é claro, tem um caminho físico, a nível de camada física, mas ele vai criar um caminho lógico aqui pela rede, tá? Então, ele vai bloquear os caminhos redundantes que poderiam provocar um loop. E, para isso, ele envia o que a gente chama de quadros aqui, né? Ou dados, unidades BPDUs, tá? Que nada mais é do que são informações, são unidades de dados que fazem com que o Spanning Tree ele se configure, tá? E consiga ter essa noção de quais caminhos vão estar ativos e quais não vão estar ativos, ok? Então, através desses quadros aqui, BPDUs, a gente vai ver depois, mais para frente, quais campos existem nesses quadros aqui. Então, nesse exemplo aqui que a gente viu que é anterior, tá? Para que essa rede funcione bem, pessoal, eu tenho que ou bloquear o tronco 2 ou o tronco 1, tá? Para que não haja loop. E aí, esse bloqueio, essa escolha vai ser feita de acordo com alguns cálculos, tá? De custo no Spanning Tree que a gente vai ver futuramente, tá? Nesse caso aqui, quando o tronco 1 falhar por qualquer motivo, a rede aqui com o Spanning Tree, ela consegue automaticamente perceber que o tronco 1 falhou e ativar esse tronco 2 que estava inativo, tá? Estava, de certa forma, bloqueado, ok? Para quê? Para que daí a informação trafegue por esse outro caminho. Então, nesse caso, a gente tem dois caminhos para chegar ao PC4 e dois caminhos para o PC4 chegar aqui ao resto da rede. E a gente vai usar um dos dois por vez, tá? Não tem como a gente usar os dois ao mesmo tempo para não ter o loop na rede. Então, no Spanning Tree, pessoal, a gente tem aqui, a gente chama de funções da porta, tá? O tipo de porta ou de função que cada porta do switch vai receber, ou vai ser configurada. Primeira coisa que a gente tem no Spanning Tree, tá? A gente pode ter vários switches, obviamente, mas somente um switch aqui da rede vai ser o que a gente chama de bridge raiz, tá? Que é um dispositivo da camada 2 e uma rede comutada. O que seria esse bridge raiz, tá? O que está aqui na figurinha, root bridge? Seria o dispositivo principal, tá? Ou o switch principal que vai ser utilizado como ponto de partida para que todos os outros switches calculem o custo para chegar até ele, tá? Seria o switch principal aqui do STP. Então, sempre inicialmente é escolhido aqui, é feita uma negociação para escolher qual switch da rede vai ser esse switch raiz, ok? Ou a bridge raiz. Uma porta raiz é uma porta de um switch que tem o menor custo para acessar a bridge raiz. Então, por exemplo, se esse meu switch S1 aqui é o meu bridge root, meu bridge raiz. No S2, a porta que liga diretamente o S2 ao S1 vai ser configurada como uma porta raiz. A mesma coisa acontece no S3. A porta do S3 que está diretamente conectada no switch S1 também é configurada como uma porta raiz. Uma porta designada é selecionada por segmento aqui, com base no custo para voltar a bridge raiz para um dos lados do link. Então, na prática, pessoal, a porta aqui raiz, desculpa, que eu tenho uma porta raiz de um lado, no switch, o lado oposto do link vai ser uma porta designada. Então, ó, aqui eu tenho uma porta raiz, aqui uma porta designada. Aqui eu tenho uma porta raiz, aqui eu tenho uma porta designada, tá? O contrário nem sempre é verdadeiro, mas se eu tenho uma porta raiz aqui, do outro lado eu vou ter uma porta consignada. Se eu tenho uma raiz aqui, do outro lado também, vou ter uma porta consignada. E uma porta alternativa, que é utilizada só no RSTP, que é um STP aprimorado, tá? Ele é uma porta de backup, então, para a porta designada, quando o outro lado da porta não é uma raiz, tá? Então, como é que funciona essa atribuição aqui de portas, tá? Aí tem também a porta de backup, que é semelhante aqui a uma porta alternativa, tá? Também utilizada no RSTP. Como é que a gente faz essa atribuição de portas, tá, pessoal? Então, inicialmente tem uma comunicação aqui entre os três switches para verificar qual que é o root bridge, tá? Depois, mais para frente, tem um slide explicando, mas já vou antecipar aqui. Então, depois dessa troca de informações, aqui foi eleito o switch S1. Então, todo switch que é root bridge, todas as interfaces dele que é conectada a outros switches, automaticamente ele designa como portas designadas, tá? O root bridge, ele nunca vai ter portas raiz atribuídas a ele, ok? Porque ele é a própria raiz, tá? E por definição, a porta raiz é uma porta que vai me levar para o root bridge. Então, se eu já sou ele, não tem como ter uma porta raiz. Então, todas as dele são portas designadas.
Okay? Os outros switches, então, que tem a conexão direta com os route bridge aqui, eles vão utilizar a interface que faz a conexão direta e vão configurá-las como uma porta raiz. Okay? E aqui tem uma configuração para verificar qual vai ser uma porta designada e qual uma alternativa. Quando a gente tem essa combinação de designada e alternativa, é aqui que vai ser o link que vai ser desabilitado, tá? Para que não haja o loop, tá? E isso é feito, já vi depois ali, de acordo com o custo aqui do caminho, tá? Então, nesse caso aqui, foi calculado que é mais fácil chegar até S1 por essa interface aqui do que por essa aqui. Então, por isso que nesse caso a porta designada ficou aqui com S2, tá? E o S3 vai configurar essa porta como uma porta alternativa. O que é essa porta alternativa? É quando o outro lado falhar, essa porta aqui ela vai ser ativada, então, para que esse caminho aqui seja utilizado, tá? Depois, mais para frente, tem mais explicação sobre isso, só para não deixar aí no vácuo. Uma outra coisa no algoritmo Spanner Tree, tá? É sobre o ID da bridge, tá? O BID, que vai se tornar o bridge raiz ali, que é o switch principal, tá? Essa informação, pessoal, ela é dividida aqui, ó, no bridge priority, prioridade da bridge, o ID de sistema estendido, que é para a gente utilizar VLANs, tá? Quando a gente for utilizar VLANs, então tem esses 12 bits aqui, e mais 48 bits de endereço MAC. Então, tudo isso aqui forma o que a gente chama de BID, ou ID bridge. Originalmente, o BID tinha só 2 campos, que era a prioridade da bridge e o endereço MAC. Então, a prioridade tinha 16 bits e o MAC tinha 48, né? Que é o padrão. Só que depois, com o advento das VLANs, tá? Foi utilizado somente os 4 bits iniciais, desses 16 para a prioridade, e os outros 12 bits não é utilizado para a gente especificar qual VLAN que pertence a esse ID da bridge. Por padrão de prioridade, por padrão, a prioridade da bridge é 32.768, então é esse número aqui, que é um padrão que vai aqui dentro do campo. Isso quando a gente usa somente o BID de 2 campos, tá? Quando a gente usa o BID com 3 campos aqui, vai ser diferente. E sempre o menor endereço MAC, tá? Se torna determinante para se tornar o bridge raiz, se a prioridade da bridge não for alterada manualmente. Então, eu falei para vocês que inicialmente tem uma comunicação aqui entre os switches para que eles saibam qual dos 3 aqui nessa topologia vai se tornar o route bridge aqui. Então, como é que eles fazem, pessoal? Inicialmente, ó, todos eles teriam prioridade 32.769, tá? Que seria o padrão. Por que esse valor aqui 32769, tá? Eu falei que o padrão era 32.768. Porque é esse valor aqui mais o ID da VLAN, tá? Como eu falei, tem um ID estendido aqui que a gente utiliza para designar qual a VLAN que eu vou utilizar nessa instância do Spanner Tree. E todos sabem que, por padrão, todo switch tem a VLAN 1 já, né, configurado inicialmente, onde todas as interfaces pertencem a essa VLAN. Então, a gente faz a soma desse número padrão mais 1, que vai dar, então, 32.769. Então, por isso que a prioridade padrão, quando a gente liga um switch, que já tem a VLAN 1 configurada por padrão também, é esse número aqui, 32769, 32769. Tá? E cada switch tem seu endereço MAC, tá? Nesse caso aqui, como o administrador, quem configura a rede, ele foi manualmente e alterou aqui a prioridade, deixou a prioridade aqui 24.577. Então, como essa prioridade é menor, quando inicialmente os 3 switches forem fazer a configuração ali, esse switch S1 vai ser o eleito para ser o route bridge, porque a prioridade dele é menor. Quanto menor a prioridade, maior é a escolha do switch como route bridge. E se os 3 tivessem a mesma prioridade, se foi as 3 prioridades padrão, o que seria escolhido para escolher o route bridge? O menor MAC. Então, entre os 3 MACs aqui, qual é o menor, né? Isso menor em grandeza, tá, pessoal? O menor MAC aqui é o do switch S2, né? Que é 00A, 00, tudo 1. Esse aqui é tudo 3 no final, esse aqui é tudo 2. Então, quando a prioridade é a mesma, a gente olha o MAC. Olha esse MAC como um número hexa mesmo de 48 bits. Quanto o MAC for menor ou mais próximo de 0, é ele que é o escolhido para ser o route bridge, tá? Mas, normalmente, pessoal, é interessante o administrador escolher qual switch ele quer que seja o route, tá? E ele manualmente for lá e diminuir a prioridade, tá? Não deixar
simplesmente uma escolha de MAC. Porque normalmente a rede não vai ser assim, tão bonitinha, vai ter muito mais opções, tá, de caminho. Então, normalmente tem um switch aquele que o administrador vai saber assim, esse aqui é o principal, que é o que vai ter, de repente, mais acesso, então a gente vai deixar ele como o raiz, ok? E como é que a gente faz para calcular o caminho, então, para a gente decidir, escolher qual vai ser o caminho que vai ser utilizado e qual ou quais caminhos vão ser desabilitados até que sejam necessários serem habilitados? Através aqui, então, de uma tabelinha, tá, que a gente tem de custos. Então, a gente tinha aqui anteriormente uma especificação da I3E com alguns valores, e agora a gente tem uma revisada. Então, se o meu link é o link de 10 gigabits, eu tenho custo 2. Se eu tenho um link de 1 gigabit, eu tenho custo 4. O link 100 megabits, custo 19, e 10 megabits, custo 100. Com certeza, quanto menor é a minha tecnologia, eu tenho menos velocidade, né, de acesso. Isso me dá um custo maior, tá? E eu quero sempre usar o custo menor. Então, quanto mais inferior a tecnologia, maior é o custo, maior vai ser o caminho, né? O peso do caminho. Então, nesse exemplo aqui, que os 3 troncos aqui, eles têm a mesma tecnologia, Fast Ethernet, todos eles pela tabelinha, Fast Ethernet é 100 mega, eu tenho 19 de custo. Então, como é que eu calculo o custo? De S2 até chegar ao S1, que é o Route Bridge, lembrando, no custo, pessoal, é sempre o caminho de todos os switches chegarem até o Route Bridge aqui, tá? Que é nesse caso é o S1. Então, para o S2 chegar no S1, eu tenho um caminho que custa 19. Tá aqui, ó, caminho 1 custa 19, por quê? Porque é 19, que é da tabelinha, multiplicado por quantos links que eu tenho para chegar no S1. Aqui é só um link, né? Eu estou conectado diretamente a ele. Então, custo 19. Para eu fazer a volta aqui por S3, eu tenho um caminho, 2, né? Eu tenho 2 troncos. Então, é 19 multiplicado por 2, porque eu tenho que dar aqui um passo a mais. Isso vai dar 38. Então, do S2 para eu chegar no S1, o melhor caminho é o tronco 1 aqui, né? Então, daqui para cá, eu vou escolher esse caminho aqui e não esse caminho daqui, ok? Então, o caminho 1 é o caminho preferido. Então, esse custo aqui que a gente tem do caminho raiz, esses cálculos que a gente faz, ele é utilizado para a gente determinar a função da porta, para saber se a minha porta vai ser uma porta de raiz ou uma porta, enfim, designada, tá? E se o tráfego vai ser bloqueado ou não. E a gente consegue, na interface, pessoal, configurar, então, manualmente, o custo, tá, desse tronco, desse link, tá? Eu não preciso exatamente seguir essa tabela aqui, tá? Por padrão, isso aqui. Mas se eu quiser manualmente falar, não, esse caminho aqui, tronco 1, eu quero botar 25. Então, eu vou lá no switch S2, entro na interface F01, que é essa interface aqui, e dou o comando Spanning Tree Cost 25, por exemplo. Com isso, eu estou alterando, eu estou aumentando o custo para 25, tá? Manualmente. E quando a gente dá o comando Show Spanning Tree, a gente tem aqui as informações aqui do custo 19, que é o custo original. A gente também tem a informação da bridge, tá? Qual é o endereço MAC do bridge, da bridge. Desculpa, aqui em cima. Aqui em cima que mostra qual é o switch, que é o route bridge. O endereço dele também é o custo para chegar nele, tá? E aqui é a prioridade do switch que a gente está acessando. E aqui embaixo as 2 portas que participam do STP. Então, a porta F01 é uma porta raiz, quer dizer que faz eu alcançar o route bridge, custo 19, e a porta F02, uma porta designada, então que me faz aqui ter acesso para o S1 para o outro caminho, né? Lembrando que a porta designada, pessoal, é um caminho alternativo que eu teria, né, para chegar ao route bridge, tá? Um caminho mais custoso. Mas que é o caminho que vai ser utilizado quando o caminho principal, o melhor caminho, estiver com algum problema. Então, isso aqui já tinha explicado anteriormente, tá, pessoal? Mas, então, depois que os 3 switches eles se comunicam, eles decidem aqui que o S1 vai ser o route bridge, o S1 vai designar essas 2 portas aqui como portas designadas, tá? Desculpa a redundância, tá? Vão ser as 2 portas designadas. Automaticamente, o lado oposto dessas 2 portas, que é essa porta F01 do S3 e a F01 do S2, vão ser designadas como porta raiz, tá? Porque estão conectando aqui diretamente, né, ao switch S1, então por isso que eles se configuram aqui como porta raiz. E aqui, não está aparecendo aqui na imagem, aqui vai aparecer aqui, desculpa, a próxima aqui. E aqui na próxima, pessoal, a gente já sabe então que essa é designada, essa aqui é a porta raiz, e aí como é que eu vou saber qual porta aqui vai ser designada e qual vai ser uma porta alternativa, tá? Lembrando,
A porta root aqui, eu só posso atribuir uma porta como root quando essa porta diretamente ela me conecta ao root bridge, tá? E eu só posso pegar... desculpa, diretamente não. Eu só posso escolher aquela porta que tem o melhor caminho até o root bridge, eu só posso ter uma porta raiz. Então, se eu já escolhi que essa aqui é a melhor, porque realmente é uma conexão direta e essa aqui também, eu não posso ter mais uma porta raiz. Então, cada switch só tem uma porta raiz, sendo que é aquela porta que me leva através do caminho mais curto até o root bridge, tá? Não necessariamente eu preciso estar diretamente conectado a ele, tá? Mas sempre aquele caminho que é menor. Então, aqui nesse caso, a gente, para terminar aqui a configuração, a gente tem que escolher qual dessas duas portas aqui vai ser uma porta designada e, por conseguinte, a outra vai ser uma porta alternativa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, depois então, com o S3 e o S2, eles trocam os BPDUs, que são os pacotes do STP. O STP vai determinar que a porta F02 do S2 será a porta designada e a porta F02 do S3 será a porta alternativa, tá? Então, portanto, essa porta aqui vai entrar no estado de bloqueio para que não haja, então, loop, né? E só use o caminho por aqui para chegar lá no PC4. Aqui a gente tem só 3 switches, né, pessoal? É um triângulo. Aqui a gente tem 4, tá? Então, aqui seria um pouco diferente as atribuições, tá? Mas seria algo bem semelhante. Então, eu tenho o root bridge, portas designadas. Aqui, pessoal, tem tudo o mesmo custo aqui, né, para chegar, porque é tudo a mesma tecnologia. Então, esse link tem o mesmo custo, esse aqui também, ok? E daqui para cá tem o mesmo custo, que eu tenho 2 saltos, e daqui para cá também, tá? Então, como são redes, vamos dizer, são simétricas, tá? O custo não é muito importante nesse caso, né? Então, aqui eu tenho o root bridge, tem as duas portas designadas. Então, aqui no S4, essa porta aqui vai ser raiz, por quê? Porque é que me leva mais facilmente, o menor caminho até o S1. E no S3 também vou ter uma porta raiz aqui, porque é a porta que me leva mais facilmente até no S1, que é o root bridge. Tá? Aqui no S2, pessoal, eu tenho que designar uma porta raiz também. Então, eu posso jogar para cá ou para cá, né? Como é que eu vou escolher qual é a porta raiz? Aquela que tem o menor custo, tá? O menor custo, ou que vai ter lá o Bridge ID menor. Lembrando que o Bridge ID é a prioridade e o MAC address, tá? Quando a prioridade é a mesma, eu vejo menor MAC address. E aqui não está mostrando, tá? Mas depois no material vocês vão ver que o MAC address aqui do S4, ele é menor que o do S3, tá? Então, a prioridade seria dada aqui para o S4. Então, por isso que para o S2, apesar de fisicamente, tá, e logicamente, esse caminho e esse caminho forem iguais, o mesmo custo, tá? Eles têm que escolher um dos dois lados, né? E a escolha sempre é pelo menor custo, como que os dois custos para andar 2 troncos aqui e andar aqui são o mesmo, eu tenho que escolher pelo Bridge ID menor, que nada mais é do que a prioridade. E se a prioridade for a mesma, que nesse caso aqui também seria a mesma prioridade, eu tenho que usar o menor MAC, tá? Então, como o S4, ele teria aqui nesse exemplo um MAC menor que o S3, então para o S2 ele vai escolher que a porta raiz vai passar por S4 e, por sua vez, para chegar no S1. Então, o S2 escolhe essa interface aqui como a porta raiz, ok? E aí, como essa aqui é a porta raiz, automaticamente do outro lado vai ter uma porta designada, aqui também já foi feito, tá? E aqui também a gente vai ter que ter uma porta designada e uma alternativa. Aí, como é que eu escolho aqui também? De novo, ó. A designada é aquela porta que me leva para o root bridge, tá? De uma forma mais rápida, tá? Tirando, claro, uma porta raiz. Então, nesse caso, para o S2 chegar aqui no S1, desculpa, aqui para o S3, tá? Então, essa porta que vai ser designada e o S2 vai ter como aqui a porta alternativa, ok? De novo, isso aqui, quando a gente tem a porta designada e a porta alternativa, é quando a gente desabilita esse tronco, tá? Para que não tenha redundância, né? E aí usa somente isso aqui, ok? Quando cai um desses aqui, a gente vai habilitar o outro lado e assim sucessivamente, tá? Depois a gente até pode entrar ali no material da Cisco que tem, acho que, esse aqui acho que tem um passo a passo, tá? O exemplo, para a gente ver. Uma outra coisa, pessoal, é o quadro BPDU, tá? É um quadro grande, tem um monte de campo, tá? Não é para decorar isso aqui, tem um monte de coisa. Mas aqui é o formato do quadro do protocolo 802.1d,
que é os quadros que são trocados pelo spanning tree para configurar aqui o route bridge e também a designação de portas, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o campo de ID do protocolo, versão, tipo de mensagem, flags, o root ID, que é o ID da raiz lá, né? O custo do caminho raiz, que é um custo acumulado de um switch até o switch raiz. O bridge ID, que nada mais é do que a prioridade e o MAC do switch. O ID da porta, a idade da mensagem, idade máxima, tempo de reload e forward delay. Então, aqui tem a explicação de cada um desses campos, tá? Depois vocês podem ver mais. Mas os mais importantes aqui é o root ID, que são as informações da bridge raiz, né? Então, nesse campo aqui vai dizer qual é a prioridade, qual é o MAC do switch, que é o bridge raiz. O custo do caminho, que é o custo do switch até... O switch que mandou a mensagem até ele chegar na raiz, tá? E o bridge ID, que vai incluir a prioridade, o ID do sistema estendido, quando a gente usa VLAN, e também o endereço MAC da bridge ali, né? Ou do dispositivo que enviou a mensagem. Então, aqui a propagação, o processo no início, né? Para escolher quem vai ser o bridge ID, que já tinha explicado anteriormente. Então, quando a gente liga o switch, tá? Todos eles assumem que são a bridge raiz, até que os BPDUs são enviados e trocados, tá? Entre eles e calculado aí o STP. Então, aqui inicialmente, ó, o S2, ele vai enviar... Então, se a gente for perceber aqui... Vou aumentar aqui. Todos eles se acham que são bridge raiz, tá? Só que percebam que aqui, ó, o S2, ele tem o root ID, que é a prioridade dele e o MAC dele. E o bridge ID, que é também a prioridade e o MAC dele. O root ID, por que é o mesmo? Porque ele se acha que ele é o root ID, né? O bridge root, desculpa. Então, os dois vão ser sempre iguais no início, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, tá? Então, quando o switch se liga, o bridge ID e o root ID vão ser os mesmos, tá? Depois que o STP convergir, aí o root ID vai ser um só para todos eles, né? Aquele que foi eleito como root ID. Então, o switch S2 ele vai enviar os quadros aqui para os dois switches. O S3 vai receber esse quadro e vai verificar o quê? Que a prioridade é a mesma, só que o MAC do switch S2 é menor do que o MAC do S3. Então, para o S3, o switch S2 vai se tornar o root ID aqui, tá? Vai se tornar o root bridge. Já S1, ele vai ver que a prioridade dele é menor que a prioridade do S2, né? Então, ele vai descartar essa informação. Então, aqui o S3, ele atualizou lá na configuração do STP dele, ó, que agora o root ID, ou seja, o dispositivo que funciona como root bridge, é o dispositivo que tem esse MAC aqui, que é o S2. E como eu falei, o S1 vai descartar porque o S1 tem a prioridade menor. Depois o S3 vai enviar as informações para os outros dois switches. Como o S3 vai mandar a informação para o S2 aqui, quando o S2 recebe, o S2 percebe que o MAC do S2 ele é maior do que o MAC aqui do bridge, né? Do S3. Então, ele não vai alterar o root ID dele, porque para o S2 ele continua sendo o root bridge. A mesma coisa vai valer para o S1. Quando o S1 recebe a informação do S3, ele vai verificar que a prioridade dele é menor que a prioridade do S3. Então, ele também não vai alterar. Tá? Lembrando, pessoal, primeiro a gente olha a prioridade. Se for a mesma, a gente olha o MAC. E daí, por fim, o S1 vai fazer a mesma coisa e mandar para o S3 e para o S2. Aí aqui sim vai ter uma alteração, né? Por quê? Porque a prioridade do S1 é menor que do S3 e do S2. Então, com certeza, o S2 e o S3, eles têm que atualizar aqui o root ID deles. Então, nesse caso, quando o S3 recebe a informação de S2, ele verifica que a prioridade dele é maior do que a prioridade de S1, e automaticamente que vai fazer, então, a atualização do root ID dele. Então, agora o root ID vai ser essa prioridade e vai ter esse MAC do S1. E o S2 vai fazer a mesma coisa. Ele vai verificar que a prioridade dele é maior, então ele vai ter que atualizar o root ID dele para esse aqui. E é assim, depois dessas etapas, aí, nesse caso, foi eleito aqui o S1 como root bridge, tá? Então, a gente tem que lembrar que depois a gente determina o bridge raiz, tá?
as outras funções de porta vão ser determinadas porque essas funções são determinadas pelo custo de caminho total para voltar à bridge. Então, STP, inicialmente, o primeiro passo é fazer isso aqui, é descobrir e, na verdade, eleger, né, qual o route bridge, e depois disso, configurar ali, né, determinar quais as funções de cada uma das portas de acordo com o custo do caminho até chegar ao switch, que é o route bridge. Falando aqui um pouco sobre o ID do sistema estendido, tá, pessoal? Se todas as prioridades não forem definidas com padrão, como eu falei, o menor endereço MAC vai ser, então, um fator determinante para a gente eleger o Bridge ID. E o valor de prioridade, como nesse exemplo aqui, pode ser modificado manualmente para que a gente daí escolha de forma prioritária ali, né, qual switch que eu quero que seja o meu route bridge. Lembrando, que se eu não fizer isso, vai ser simplesmente aqui ao acaso, aquele que tiver o menor MAC address vai ser escolhido. Então, se eu não quero isso, eu vou lá e mudo a prioridade. Okay? E só lembrando aqui, pessoal, que a prioridade, a gente sempre, esse número de prioridade aqui sempre é por padrão, né? Se a gente não mexer, vai ser o 32.768 mais o valor da VLAN. Como a VLAN padrão é a VLAN 1, e aqui seria tudo na VLAN 1, a gente então tem o valor de 32.769 para prioridades. Nesse exemplo aqui, então, a gente tem todas as três prioridades iguais. E como é que eu vou escolher, então, o route bridge? Pelo MAC. Nesse caso, o menor MAC é o MAC do S2, tá? Então, vai ser o S2 o route bridge, e não o S1, tá? Então, sempre se atentem a isso. Se eu quero especificar, eu quero que esse switch seja o route bridge, eu vou lá e manualmente diminuo a prioridade desse route bridge, tá? Desse switch. E aí, isso, com certeza, vai ser o route bridge. Mas se eu não fizer isso, então vai ser simplesmente pelo aquele que tiver o menor MAC address. Lá no material, pessoal, você tem depois um vídeo então, que vai explicar tudo isso que a gente viu, de uns 15 minutos, depois vocês assistem em casa. Eu só não sei se não está em inglês, tá? Mas eu acho que tem a descrição em português lá. Okay? E agora falar um pouco sobre os tipos de protocolos Spanning Tree. Então, inicialmente, a gente tinha um tipo do STP da 802.1D, que é um padrão lá da I3E, que é de 98 e é o primeiro STP que foi criado, tá? O original. Depois foi criado aqui um CST, desculpa, que permitia uma instância de Spanning Tree. Depois o PVST+, Plus, que é uma atualização da Cisco para o 802.1D. Tá? Nesse caso, cada VLAN tem uma sua própria instância de Spanning Tree. Então, o que é o PVST, que é o Per VLAN Spanning Tree Plus? Nada mais é do que a implementação proprietária da Cisco para esse protocolo aqui, 802.1D, que é o STP original, tá? Permitindo, então, além disso, que cada VLAN tenha a sua própria instância de Spanning Tree, tá? Porque aqui não tinha a ideia de VLANs, tá? Aqui era um para tudo, era a única instância rodando. Aqui com PVST+, a gente já consegue ter, cada VLAN tem uma sua própria instância. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 VLANs, eu posso ter 5 instâncias diferentes, ou seja, eu tenho 5 route bridges, posso ter caminho, um caminho pode ser um caminho que está habilitado, e na outra VLAN esse mesmo caminho pode estar desabilitado, tá? Então a gente pode ter várias instâncias concomitantes. Depois de 2004, foi uma atualização, então, do padrão STP, então, que era o padrão 802.1D, houve uma atualização. Depois teve outro padrão, uma atualização também ainda melhor, que é o 802.1W, que foi chamado de Rapid STP, ou seria protocolo Spanning Tree rápido, que vai melhorar a convergência, adicionando novas funções às portas, de aumento e a troca de BPDU. Depois a Cisco, então, aprimorou esse RSTP, ou seja, ela fez aqui a implementação proprietária dela e chamou isso de Rapid PVST Plus, que é o aprimoramento da Cisco para o RSTP, usando o PVST Plus. E depois ele teve a criação do protocolo 802.1S, que é o múltiplo STP, onde várias VLANs podem ter a mesma instância de Spanning Tree. Então, aqui só resumindo, pessoal, tinha um protocolo padrão da I3E, a Cisco criou o protocolo proprietário dela em cima desse aqui. Depois foi criado esse aqui, atualizado para esse aqui, e a Cisco também criou, então, em cima desse aqui, o seu Rapid PVST, que nada mais é do que a implementação da Cisco desse cara aqui, com algumas melhorias, tá? E depois o múltiplo STP, que
a gente, na verdade, tem várias VLANs, tá, tendo a mesma instância. Por quê? Porque nesse PVST aqui e nesse aqui, cada VLAN tem a sua instância. Nesse múltiplo STP, a gente pode agregar VLANs de acordo com o tipo de tráfego dela, enfim, e a gente tem uma única instância para um grupo de VLANs, tá? Então, a gente diminui o número de instâncias de acordo com a característica das VLANs, tá? Aqui tem uma comparação, então, sobre os recursos necessários. Então, o STP, que é o original, tem uma baixa utilização de recursos, tem uma convergência lenta, tá? E ele faz um único cálculo para todas as VLANs. Que era o primeiro. Depois, o da Cisco, o PVST Plus, tem que ter muito recurso, convergência também é lenta, e eu tenho uma instância por VLAN. Então, se eu tenho 10 VLANs, eu posso criar 10 instâncias. Depois, a atualização do STP, que é o rápido STP, já tem uma média de utilização de recursos, já tem uma convergência mais rápida, tá? E também a gente faz uma instância para todas as VLANs. Depois a Cisco atualizou, então, o STP criou, né, o proprietário da Cisco, que é o Rapid PVST Plus. Aí usa muito recurso, tá? Convergência é muito rápida e também a gente tem instâncias por VLANs. E por fim, um múltiplo STP, que a Cisco também tem a implementação dele, tá? Usa recursos de forma média ou alta, também para convergência rápida, e aqui a gente vai ter VLANs atribuídas por instância, tá? Então eu posso ter 2, 3 ou mais VLANs usando uma mesma instância do STP. Agora falando um pouco sobre a visão geral do PeerVLAN STP Plus, que é um protocolo da Cisco, tá? Proprietário da Cisco, tá? Então, inicialmente, o 801D original definia uma spanning tree comum, que é o primeiro STP que existia, tá? Era uma instância de spanning tree para toda a rede comutada, independentemente da quantidade de VLANs. Então, se eu tivesse uma VLAN ou 100 VLANs, eu tinha só uma instância rodando, tá? Do spanning tree. Quando a gente fala instância, pessoal, tá? Isso é o protocolo e suas configurações rodando ali na memória, tá? Então, isso é uma instância. Se eu configurar, por exemplo, 3 instâncias, vou ter 3 configurações diferentes, como eu falei, com 3 code bits diferentes, com 3 designação de porta diferente para cada switch. Nesse caso, um link era bloqueado, então, deve bloquear todas as VLANs, tá? Porque se eu cancelo o link, eu estou bloqueando todas, né? Porque serve para todas as VLANs. E tinha uma baixa utilização de CPU, porque somente uma instância do STP era usada, calculada e executada nos dispositivos. O PVST Plus da Cisco, que é a implementação desse protocolo original aqui, com algumas melhorias, tá? Então, cada VLAN vai possuir sua própria instância de spanning tree. Então, uma porta pode ser bloqueada por uma VLAN e pode ser uma porta de encaminhamento para outra VLAN. A gente também pode, através dele, ter balanceamento de carga e ter uma sobrecarga, né, de CPU, se um grande número de VLANs for utilizados. Porque, por exemplo, se eu tiver 100 VLANs, eu teria que ter 100 instâncias do spanning tree rodando. Aqui na figurinha aqui, ó, então, eu tenho a mesma topologia de antes. Então, aqui eu tenho um switch que é a raiz para VLAN 20 e aqui um switch que é a raiz para VLAN 10, tá? Então, pessoal, no mesmo tronco, ó, esse tronco aqui, ó, essa porta nesse tronco, ela é uma porta de encaminhamento da VLAN 10 e é uma porta de bloqueio para VLAN 20. Esse outro tronco, essa porta F03, ela é uma porta de encaminhamento da VLAN 20 e é uma porta de bloqueio para VLAN 10, tá? Então, aqui eu tenho no mesmo tronco, executando 2 VLANs, a 10 e a 20, e também 2 instâncias, né? Então, eu configuro em cada uma dessas instâncias de acordo com o que eu quero e com a distribuição das VLANs aqui na rede, tá? Então, como aqui no S2 eu estou chegando aqui na VLAN 20, essa porta vai ser de encaminhamento e eu vou bloquear lá para VLAN 10 para não ter o loop aqui. E aqui eu faço o inverso, né? Eu faço o encaminhamento para a VLAN 10 e bloqueio o tráfego da VLAN 20 para não ter loop aqui também, né? Porque não faz sentido quando está no S2 eu fazer esse caminho para chegar na VLAN 20. Então, eu bloqueio aqui e mando aqui. É a mesma coisa daqui para lá, tá? Então, essa é uma grande diferença aqui do PVST Plus, da Cisco, que a gente consegue criar uma instância de STP para cada VLAN. Aí, claro, fica bem mais complexo, né, a configuração, porque a gente está configurando aqui na mesma rede. Um switch, uma hora ele é root bridge, na outra hora ele não é. Uma interface, uma hora ela encaminha para uma VLAN, na outra ela bloqueia para a VLAN, tá? E daí, claro, com certeza, isso também usa mais CPUs. Aqui são estados de portas, tá, e operações do protocolo PVST Plus. Esse protocolo, pessoal, tem estados de porta, tá? Que inicialmente, quando ele vai convergindo o STP, ele passa por alguns estados, tá? Que são os estados aqui de bloqueio, que quando inicia tudo,
Ele só vai poder receber e processar os PBDUs para começar o início da configuração do STP ali. Depois ele passa para o estado escutando, depois os estados de treinamento, por fim de encaminhamento, tá? E também se o estado desativado das portas, que é quando a porta está administrativamente desativada, então ela não está sendo utilizada, tá? E cada desses status aqui, pessoal, eu vou ou não poder trafegar um tipo de pacotes. Então, quando estou no estado de bloqueio, eu só posso receber e processar PBDUs. Quando estou no estado escutando a porta, ela também só pode receber e processar PBDUs. Quando eu estou no estado de treinamento, que é o estado posterior, eu também posso aprender o endereço MAC, tá, dos dispositivos. Mas eu não posso encaminhar quadros de dados, tá? E nem encaminhar quadros de dados comutados de outra interface. Quando eu estou no modo de encaminhamento, eu já posso receber os PDUs, encaminhar os quadros de dados, tá? E também aprender o endereço MAC. E quando estou desativado, a porta não faz nada. Então, aqui é só um quadro para a gente entender os 5 estados que a gente tem aqui do PVST. Falando agora do ID do sistema estendido e da operação do PVST. Então, o campo do ID do sistema estendido, ele assegura que cada switch tem uma única bid para cada VLAN. Tá? Então, lembrando, se eu tenho 10 instâncias do protocolo PVST no switch, na rede, quer dizer que cada switch vai ter 10 configurações diferentes para cada uma dessas instâncias, tá? Então, esse ID estendido do sistema, ele permite que cada switch tenha um bridge ID exclusivo para cada VLAN. Como eu falei lá no início, o número da VLAN é adicionado ao valor de prioridade. Então, se a prioridade da VLAN 2, de uma VLAN 2, por exemplo, vai ser 32.770. Por quê? Porque é aquele valor padrão lá, 32768, que eu falei para vocês, somados ao 2, que é o ID da VLAN. Então, 3762 mais 2 é igual a 32.770. Então, esse valor aqui que seria o ID de sistema, desculpa, seria a prioridade do meu bid ID, tá? E a gente pode modificar o número de prioridade para influenciar então, o processo de decisão da bridge. Então, quando a gente olha aqui os campos aqui, pessoal, que são 2 bytes ou 16 bits, tá? Então, quando a gente não usa o bridge ID, ou seja, não estou trabalhando com VLANs distintas, a gente poderia usar aqui o número de 0 até 65 mil e pouco, tá? Para prioridade. E o endereço MAC é sempre o mesmo, né? Igual para entre os dois casos aqui. Agora, quando a gente está usando a VLAN, tá? A gente usa os primeiros 4 bits, então, aqui como prioridade, e os outros 12 como ID de sistema aqui estendido, tá? Para a gente fazer, então, o nosso bid ID. E apesar de a gente poder deixar como padrão a prioridade, e aí, claro, cada prioridade, cada bid priority aqui vai ser uma soma do padrão mais a VLAN que a gente está configurando STP, é interessante a gente deixar sempre um switch específico como bridge raiz, tá? Por que isso? Porque o switch pode estar posicionado de modo que a maior parte do fluxo dos padrões de tráfego ocorre em direção a esse switch específico. Por exemplo, o switch pode ter maior capacidade de processamento, ou o switch melhor, com melhor desempenho. O switch também é mais fácil de acessar e gerenciar remotamente. Então, não faz muito sentido eu deixar que, assim, aleatoriamente, ou acaso, a rede escolha qual é o meu bridge raiz, tá? Meu bridge root. É interessante a gente escolher um de acordo com a capacidade dele, o local que ele está instalado na rede, né? E até também a questão de fácil de gerenciar remotamente, tá? Então, a ideia é a gente chegar lá, configurar e alterar lá esse valor padrão de prioridade para um número mais baixo aí, tá? E agora falando um pouco do RAP de PVST, que é uma atualização, né, desse protocolo aqui da Cisco. O RAP de PVST, então, ele acelera os recalques do STP e converge mais rapidamente, tá? Então, ele é uma versão da Cisco do RSTP lá, então é uma versão melhorada. Tem 2 novos tipos de porta, que é a porta alternativa que diz e a porta de backup. E a instância independente de RSTP executada para cada VLAN também. E tem alguns recursos da Cisco Link Fast, Backbone Fast, que são compatíveis, não são compatíveis, desculpa, com os switches que executam o RSTP. Então, o que é a ideia essas atualizações, tá, pessoal, do Spanning Tree, tá? São sempre atualizações, na verdade, praticamente para fazer a convergência do STP ser mais rápida. O que eu quero dizer com isso? Quando o link falhar, a rede conseguir fazer a computação ali do caminho de forma mais rápida possível, tá? Sem muito delay. E também a
a configuração inicial e a troca de mensagens iniciais também ser mais rápida, tá? Então, essa que é a ideia de criar novos, atualizar esses protocolos aqui, tá? É a gente conseguir mais rapidamente fazer com que o STP ele fique convergente, né? Que a rede funcione. E imagina, cai aqui um link, aí demora 20 segundos para o outro link ser ativado. Quer dizer que durante 20 segundos a rede está inativa, né? Não vai estar funcionando. Isso não era algo, seria algo legal, né? Então, essa atualização dos protocolos, historicamente, tá? É sempre nesse sentido de tentar fazer com que seja mais rápido a convergência, que seja mais seguro, tá? A utilização da rede. E no RSTP, que seria ali o STP, entre aspas, versão 2, tá? Ele utiliza, então, as PBDUs do tipo 2, versão 2, tá? Inicialmente, o STP padrão usava tipo 0, versão 0. Então, aquele quadro que a gente viu lá anteriormente, tá? Ele é praticamente o mesmo para o STP ou para o RAP de STP, tá? Isso também vale para o PVST e para o RAP de PVST, ok, pessoal? Não tem muita diferença, tá? Como eu falei, o PVST nada mais é que uma limitação prioritária dos dois protocolos STP, tanto o comum, o original, quanto o RAP de STP. A diferença maior é que daí, nessa outra versão do protocolo, é que o campo flag, tá? Ele é utilizado aqui com outras informações, ok? Função de porta, treinamento, encaminhamento, enfim. Aí tem mais bits aqui utilizados aqui nessa campo flag. Na versão original do STP, esse campo aqui é um campo com menos informações. E outra coisa que a gente tem também é as portas de borda, tá? Que são a forma que a gente configura as portas quando o switch que pertence ao STP, ele tem como dispositivo final conectado que não seja um switch, tá? Então, por exemplo, aqui o S2 e o S4, as portas que me conectam ao PC, eu posso configurá-las, né, como portas de borda. Mas eu nunca posso fazer isso numa interface que se conecta a um switch, tá? Para que serve isso, pessoal? Para que a porta passe imediatamente para o estado de encaminhamento, tá? Voltando aqui, ó, quando a gente liga, ativa a rede ali, os dispositivos ou reinicia, eles têm que passar por estado de bloqueio, escutando o treinamento, para depois chegar no encaminhamento. É nesse estado que a gente tem que chegar para que a rede esteja convergente e funcionando, tá? E leva alguns segundos até chegar aqui, às vezes 20, 30, depende, entendeu? Ou até um minuto, para que chegue aqui nesse estado de encaminhamento. De acordo com como a gente configura aqui o tempo desses estados aqui. Então, quando a gente configura aqui no switch port de bordo, por quê? Não faz sentido essa interface passar por aqueles 3 estados lá do STP, se eu sei que essa interface aqui nunca vai participar do STP, né? O STP só existe entre switches. Um switch, um dispositivo final, não vai ter nada de STP. Então, a gente pode colocar essas portas aqui, designá-las como essa porta de borda, para que automaticamente, quando essa porta for ativada, ela já passe para o estado de encaminhamento, tá? Isso funciona de forma semelhante à porta de configuração com o Cisco PortFast, tá? E para a gente usar o comando, então, lá na interface, é Spanish Tree, PortFast, e eu ativo a interface, então, no modo de porta de borda. Tá? É só uma questão de convergência da rede mais rapidamente, tá? Eu tornar a rede, deixar a rede pronta de forma mais rápida, ok? Porque, por exemplo, vamos supor que demore um minuto para os 3 switches escolherem o route bridge e também configurar as portas ali, raiz, portas designadas. Então, isso aqui vai levar um minuto para conseguir convergir e entrar em funcionamento. Só que se eu botar essas portas como porta de borda, eu já posso fazer com que o PC 1, 2 e 3, já no início, já se comunique, né? Por quê? Porque eu não vou usar o Spanish Tree daqui para fazer a comunicação desses 3 PCs que estão conectados a esse switch aqui, tá? Então, eu já posso, já no início, já fazer a comunicação, pelo menos, entre eles. Eu não vou conseguir acessar aqui o banco de dados, que eu vou ter que passar por aqui. Mas, pelo menos aqui, nesse switch aqui, as portas que estão conectadas a ele, eu já consigo utilizá-lo já desde o início, tá? E aqui, por fim, a gente também tem os tipos de link, são 2 tipos, ponto a ponto, tá? Então, uma porta, que é quando é uma porta no modo full duplex, que conecta um switch a outro switch, ou um dispositivo a um switch. Nesse caso, que seria, então, onde está a azulzinha aqui, ó, conexão de switches, ou switches de dispositivos finais. E o compartilhado é quando uma porta no modo half duplex conecta um hub a um switch, tá? Que seria essa parte aqui, tá? Quando tem conectado um hub a um switch, então, que é no modo full duplex, lembrando que o hub não funciona em full duplex, né? Aí eu teria esse tipo de link aqui compartilhado, tá? E esse tipo de link também são utilizados para a gente verificar o tipo de porta que a gente vai configurar aqui no nosso STP, ok? Pessoal, eu vou entrar aqui no Cisco para a gente ver aqui algumas coisas.
E a aula que a gente vai ver, então, a parte de configuração mesmo do comando do STP. Vou entrar aqui e mostrar para vocês, pessoal, para depois vocês aí, quando for olhar o material, vocês olharem ali também aquela parte de animação, tá? Porque se fosse mostrar aqui a animação, uma por uma, nós ia ficar aqui até às 11 da noite ou mais, tá? Então, eu sei que estaticamente é mais difícil de explicar algumas coisas, né? Não tem o passo a passo. Vou entrar aqui e já mostrar para vocês, então, aqui a... Isso que eu falei para vocês, pessoal. Tudo a gente viu ali, tá? Tem aqui o passo a passo, tem a animação, fica mais fácil de entender. E também tem a explicação aqui, ó. Pacotinho andando aqui pela rede. E aqui ele vai explicando os passo a passo, tá? Isso aqui tem para todos que a gente viu ali, praticamente todos eles têm essa animação, tá? Depois vocês, quando forem ver o material, vocês olhem que vai ficar mais tranquilo de entender. Aqui para escolher o de raiz, tá? Aqui o do caminho. Aqui tem as definições de porta, então uma por uma, ó. Então, como eu falei lá, o switch aqui S1, ele tem a menor prioridade bridge, e assim se torna a bridge raiz. Com isso, então, como eu falei ali, sempre que eu sou um bridge raiz, eu vou configurar as minhas portas sempre como portas designadas, tá? Então, minhas duas interfaces aqui, claro, as interfaces que estão conectadas a outros switches que vão pertencer ao span tree, né? Como designadas. Com isso, o switch S3 e S2, eles vão configurar as portas deles aqui, as interfaces, como porta raiz, que é aquela que vai estar conectada diretamente ao S1, portanto, é o caminho mais curto para eu chegar até ele. É aquele caso que o switch S2 e S3 eles compartilham aqui o mesmo segmento de LAN comum, tá? Eles vão precisar determinar qual switch tem um bit menor para identificar, então, qual switch pode configurar sua porta como uma porta designada. Então, como eu falei aqui, entre os dois, aquele que tem a menor prioridade, ou se a prioridade for igual ao menor MAC, vai ter, então, a sua interface, a sua porta como porta designada. Tá? Então, o switch 2 e o switch 3 vão trocar os quadros BBDU, e o switch 3 vai identificar que o switch S2 tem como um bit menor de endereço, né? Por quê? Porque o S2 tem um MAC 001 e o S3 tem um MAC 022 aqui no final, né? Então, como o MAC do S2 é menor que o S3, o S2 é que vai ter, então, a prioridade aqui de configurar a porta como uma porta designada. Então, a porta F02 aqui desse switch vai ser designada e, por conseguinte, o S3 aqui ele vai ter que configurar a porta dele como uma porta alternativa, tá? Então, essa porta aqui que vai ser bloqueada. E aqui, como eu falei, o switch S2 faz a porta designada. Então, pessoal, é sempre assim, a gente olha a prioridade, se a prioridade for igual, a gente olha o MAC, tá? Quanto menor for a prioridade, ou MAC, a gente vai sempre dando prioridade para esses caminhos, né, para essas portas que têm o menor bridge ID, tá? E depois, no anterior também tem um videozinho para vocês verem ali, tá? Mas eu acho que aqui no S... O videozinho é aqui, né? Acho. No final. Não lembro de cabeça, tá? Mas tem um lugar que tem um videozinho. Não, é aqui, ó. Esse videozinho aqui depois vocês podem ver, tá? Vai demonstrar aqui o funcionamento do Span Tree, tá? Tem, pessoal, muitas dúvidas? Pode falar que eu sei que tem.
Tem bastante dúvida mesmo, mas no momento eu prefiro não perguntar, porque eu não vou saber explicar. Essa foi boa, Christian. Pessoal, se você, é como eu falei, é mais fácil que mostrando o exemplo, né, um a um, do que a gente explicar nos slides estaticamente. Né? Mas como eu falei, se fosse fazer aqui um a um, esse material, quando eu fui ler, eu levei o dia todo para ler. Tá? Então, ia demorar muito tempo. Mas depois, eu tenho certeza, se vocês forem olhar aqui essas etapas um a um aqui, vocês pararem aqui, tá, me mandou o pacote, aconteceu isso. E ler os passo a passo já vai ficar bem mais interessante, tá? Ou bem mais tranquilo de vocês entenderem o funcionamento, tá? Mas é praticamente a etapa, pessoal, até acho que eu falei aqui, peraí. A etapa é escolher o root bridge, que é qual switch que vai ser o raiz ali. Essa é a primeira etapa. Que é só com as trocas ali dos PPDUs, que daí vai ser de acordo com a prioridade e com o MAC. Então, se a prioridade é igual, a gente olha o menor MAC. Se a prioridade já for menor, já vai ser aquele ali mesmo e deu. E depois as portas, né? A designação de portas. Tem que ver até ela falar aquele capítulo também. Então, provavelmente na aula que vem vai ter dúvidas. Então, na aula que vem a gente vai tentando respondê-las, tá? E claro, né, pessoal, essa parte do quadro, tá? O quadro tem bastante informação, é bem complexo, né? Você tem que se ater assim, saber o que cada campo, exatamente como cada um dos campos vai funcionar, tá? Mas só essa ideia geral aí de prioridade do MAC ali, como é que a gente daí decide o root ID, né? Que nada mais é do que a prioridade do endereço MAC do grid raiz, e depois como é que a gente designa as portas de acordo com o caminho, tá? O custo ali, ok? Mas sempre lembrando, para a gente designar os custos, ali, ou melhor, as portas, a gente vai olhar o custo, tá? O custo menor para eu chegar no switch raiz, eu vou escolher sempre aquele caminho como prioritário, tá? Mas só que se o custo for o mesmo, aí sim a gente pula para o Bridge ID, que nada mais é do que a prioridade e também o MAC, tá? Menores daí, ok? É que nesses exemplos aqui, como são todos com o mesmo custo, aí a gente acaba não usando o custo, né? Mas vai ter, provavelmente, na rede maior, vai ter custo diferente. Então, a gente vai usar o custo para decidir quando a porta vai ser raiz, quando a porta vai ser designada, tá? E não ao contrário. As portas, tá? Para escolher o root bridge é sempre a mesma coisa. É só ver o que tem a prioridade menor ou o MAC menor. O custo a gente só usa para designar se a porta vai ser raiz, alternativa ou uma porta designada. Então, várias dúvidas, mas por enquanto nenhuma registrada, é isso? Pessoal, deixa eu terminar aqui então o vídeo, para não já ficou um vídeo longo.